Boa tarde a todos. Vamos dar início ao nosso simpósio Prevenção do Suicídio, que solicitei já há alguns meses ao querido acadêmico Antônio Egídio Nardi, que organizasse, porque o mês de setembro é o mês considerado mês de prevenção ao suicídio. O suicídio é uma tragédia, né? Todos nós sabemos, se afeta alguma família, a família fica devastada. A gente deve ver ao longo desse simpósio que o suicídio, as tentativas de suicídio e as ideações suicídios aumentaram muito durante a pandemia. E isso é um tema aqui da palestra, né? O Covid-19 e suicídio. E também, não sei, eu tenho a impressão que esse afastamento geral da sociedade com as atividades em redes sociais também geraram um distanciamento importante, e eu queria ver o que vai aparecer durante esse simpósio, mas a minha ideia é que também as ideações suicidas, as tentativas de suicídios e os suicídios consumados aumentaram. Então, agradeço ao nosso querido Nardi por ter aceito mais uma vez colaborar com a academia e organizar esse simpósio, que eu tenho certeza que será ótimo. Então, passo a palavra ao nosso acadêmico Nardi para a sua introdução. Alô? Agora foi. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico Francisco Sampaio. Cumprimento também o presidente Pietro Novellino. Boa tarde, senhores acadêmicos, senhoras e senhores convidados. Agradeço ao presidente Francisco Sampaio essa oportunidade de organizar o simpósio de prevenção de suicídio. É um tema, como foi dito, de suma importância, não apenas para a psiquiatria, mas para a sociedade como um todo. Teremos 5 professores de diversos locais do Brasil e todos trabalham em temas relacionados ao suicídio. A primeira apresentação será da professora Verônica de Medeiros Alves, que irá falar sobre epidemiologia do suicídio no Brasil. A professora Verônica Alves, ela é graduada em enfermagem pela Universidade Federal de Alagoas, é doutora em saúde mental pelo Instituto de Psiquiatria da UFRJ, onde defendeu sua tese de doutorado a respeito do suicídio, é vice-coordenadora e orientadora do programa de pós-graduação Stricto Sensu em Enfermagem da Universidade Federal de Alagoas, onde é professora adjunta. A professora Verônica Alves atua em várias áreas relacionadas à saúde mental, mas o seu tema de maior interesse é ideação suicida, comportamento suicida. Eu quero agradecer à professora Verônica Alves ter aceito o convite. Muito obrigado, Verônica, e a palavra é sua. Boa tarde a todos e a todas que estão aqui presentes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, e dar as boas-vindas a todos. Queria saber se o Genilson me pediu para enviar a apresentação, se ele vai compartilhar ou não, porque se ele não for, eu posso compartilhar aqui. Alguém sabe responder? Ele está procurando, Verônica, eu acho que vou compartilhar aqui um momento. Ok. Então, como o professor Egídio já falou, eu vou falar um pouco, eu vou abordar um pouco a epidemiologia do suicídio no Brasil. É um tema bastante relevante, não só porque é o mês de setembro, mas porque é algo
né, muito constante na nossa realidade e que a gente precisa, né, ter um olhar, agora com essa questão da pandemia, um olhar muito mais atento em relação às mudanças, né, epidemiológicas que aconteceram ao longo desses últimos anos. Pode passar. Então, como a gente já sabe, o suicídio ele é um fenômeno complexo, multifatorial. Ele, como o professor mesmo já falou aí na sua abertura, ele traz um impacto individual e coletivo, né? A família sofre muito com isso. Os indivíduos eles são afetados de variadas formas e isso está relacionado muito com a questão da sua origem, com o sexo, com a cultura, com a classe social, e com a idade a gente vai entender um pouco, ao longo do que eu vou falar, como é que se dá esse perfil, né, essa característica do suicídio aqui no Brasil. Pode passar. Pode passar. Então, só para relembrar um pouquinho, diante dessa dessa questão de multifatores, dessa complexidade toda que envolve o suicídio, a gente sabe que esses fatores estão relacionados com naturezas sociológicas, econômicas, com as questões políticas, culturais e também com uma grande influência biológica no surgimento, né, nesse desencadeamento do suicídio. Pode passar. De acordo com o DataSUS, nós tivemos um aumento de 35%, se a gente for avaliar isso de 2011 até 2020. Né? Então, esse aumento, ele é bem preocupante. Só em 2020, nós tivemos quase 13 mil suicídios. Quando a gente vai olhar quais são os estados que estão relacionados, né, que se encontram à frente, né, nesse aumento de suicídio, nós temos aí São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E aí a gente precisa ver, esses estados, né, precisam pensar, então, em estratégias para tentar entender como se deu esse processo, o porquê deste aumento está mais presente. Né? Lógico que a gente sabe que existe uma questão de subnotificação muito grande, que com a pandemia e com a questão de alguns serviços estarem fechados ou não, isso pode ter comprometido um pouco, né, esse atendimento, e a gente não sabe se isso também acaba comprometendo esse registro na questão dos óbitos, né, para justificar a morte por suicídio. Então, são coisas que precisam ser revistas, né, precisam ser analisadas e pensadas, né, em estratégias para criar, implementar cuidados que tentem reduzir o número de casos de suicídios, especificamente nesses estados. Pode passar. Pode passar. Então, trazendo algumas informações em relação ao perfil epidemiológico aqui no Brasil, o nosso último boletim epidemiológico, ele saiu em setembro de 2021. Então, aqui no Brasil, o boletim mais atual que nós temos, né, que traz um apanhado das características em relação à mortalidade por suicídio e em relação às lesões, né, que são notificadas, lesões autoprovocadas que são notificadas, o mais atual que nós temos são esses de 2001. Então, os dados que eu vou trazer aqui são os dados apresentados nesse boletim epidemiológico. Pode passar. Então, nessa primeira figura, a gente pode ver aqui a taxa de mortalidade por suicídio por 100 mil habitantes, e aqui a gente observa mais uma vez Rio Grande do Sul se destacando,
E junto a ele, Santa Catarina, Piauí, Mato Grosso do Sul e Acre, né? Tocantins também, bem parecido com Acre, mas em última colocação a gente vê aqui o estado do Rio de Janeiro e de Alagoas. E sendo de Alagoas, eu não posso falar pelo Rio de Janeiro, mas sendo de Alagoas, eu sempre me questiono, né, diante da realidade que eu vejo aqui, por que que a gente sempre se encontra, né, em relação a, seja as tentativas de suicídio, as lesões, né, autoprovocadas, ou ao suicídio propriamente dito, por que que a gente se encontra com, na maioria das vezes, com um patamar tão abaixo do esperado, porque na prática a gente vê um número de casos bem maior. Mas essa figura chama a atenção para a gente analisar que dentro do Brasil, né, dentro dessa complexidade de extensão que nós temos aqui no Brasil, nós temos características diferentes, né, de distribuição também do suicídio, de acordo com os estados. Pode passar. Pode passar. Professora Verônica, há uma certa demora enquanto a gente clica e aparece na tela. Tá. É porque às vezes eu fico pensando que não estão me ouvindo. É uma demora da internet mesmo. Tá, ok. Então. Quando a gente vai avaliar, então, o suicídio no Brasil e compara ele com o que está acontecendo no mundo, a gente percebe que no mundo significou que houve uma queda, né, de 36% entre 2000 e 2019. Só que quando a gente vai olhar para o Brasil, a gente vê que isso não aconteceu aqui no Brasil, né? Nós tivemos um aumento, essa primeira figura aí, ela ilustra, né, esse aumento na taxa de suicídio, mas quando a gente avalia o suicídio nas Américas, a gente vê que a gente não está indo na contramão, né, do que vem acontecendo no mundo. Nas Américas, de uma forma geral, esse aumento também vem acontecendo, não houve uma diminuição. E aí a gente vê o Brasil aí com uma taxa de 6,9, né? Com o México e a Colômbia um pouco abaixo, e os Estados Unidos também apresentando, né? E também um pouco na contramão, né, dessa diminuição, dessa queda que houve de uma forma geral no mundo. Nós temos aí o Japão e a Alemanha também com um número elevado nessa taxa de suicídio, né? Então, enquanto América, né, especificamente enquanto Brasil, isso é mais um alerta para a gente pensar em estratégias de cuidados que sejam voltadas para a população que, digamos assim, a gente pode chamar que tem um maior risco para tentativa de suicídio. Pode passar. Nesse próximo slide, a gente vê um pouquinho dessa evolução, né? E aí a gente consegue enxergar isso dentro das regiões no Brasil. Então, a gente vê que, com maiores números, né, com uma taxa maior de mortalidade, nós temos a região sul, seguida a ela a região centro-oeste, enquanto que a região nordeste, norte e sudeste, ela se encontra aqui meio se sobrepondo, né? Como se o perfil nessas três regiões eles fossem mais semelhantes de uma forma geral. Mas se a gente for observar, a gente observa também que há um aumento, né, nessa taxa ao longo desses anos, de 2010 a 2019. Então, isso também reforça essa questão de levar em consideração
as medidas que devem ser pensadas, né, em relação à promoção da vida, elas devem ser pensadas no âmbito do Brasil, logicamente, mas elas não, em algumas situações é preciso se olhar cada região para identificar quais são as particularidades de cada região, e isso a gente vai ver daqui a pouco em outro slide, porque mesmo dentro, pela extensão do Brasil, como eu já falei, a gente encontra algumas diferenças nesse perfil que demandam cuidados diferenciados de acordo com essa característica. Vamos passar. Aqui a gente vê, né, o que a própria leitura já diz, nós temos uma maior quantidade de casos de suicídio em homens do que em mulheres, e aí nós vemos que a taxa de mortalidade é maior, muito maior, né, em homens do que em mulheres, mas nos dois, essa taxa se apresenta de forma crescente, né? Então, apesar de haver essa discrepância, né, em relação ao suicídio, é preciso se pensar em estratégias voltadas para os dois grupos. Pode passar. Esse slide, ele é bem interessante porque ele traz, né, como se apresenta essa questão da taxa da mortalidade dentro das faixas etárias. Então, mesmo além de olhar para aquela região, além de olhar para aquele estado que está apresentando, nós já vimos casos, a taxa aí por região, vimos os estados que mais se destacam, e agora nós estamos vendo a idade que mais, em que a taxa de mortalidade está mais predominante. Então, tudo isso vai nos dando informações sobre o que fazer, né, o que propor para tentar reduzir, para tentar amenizar esse número que vem aumentando em relação ao suicídio. Então, aqui a gente vê que predominam, né, nessa taxa de mortalidade as idades de 20 a 39, de 40 a 59 anos e 60 ou mais. Eles são bem próximos um ao outro. Né? E aí, em seguida, a gente vê os jovens, né? Os jovens aí no meio termo, né, entre os de 5 a 14 anos, só que com uma preocupação muito grande, porque se a gente for olhar essa linha, a gente vê que essa linha ela é muito mais crescente do que as outras. As outras vêm aumentando, mas vêm aumentando num ritmo um pouco menor, né? Enquanto que os jovens de 15, né, os adolescentes de 15 a 19 anos, eles vêm crescendo e vêm crescendo numa projeção muito maior. Então, é preciso também que a gente alerte, né, para esses adolescentes para tentar também pensar em estratégias que se aproximem mais deles. Pode passar. Esse daqui eu também acho bem interessante, porque ele me traz essa informação por região, né? Lá a gente teve de uma forma geral e aqui eu tenho por região. E aí eu consigo identificar o que é mais urgente. Se bem que falar em suicídio, quando a gente fala em suicídio, eu considero que todos os casos são urgência, né? Todas as vidas são importantes. Mas tem algumas situações que talvez políticas públicas, né, especificamente, devam ser implementadas nas regiões ou em seus estados que sejam mais específicas. Então, a gente vê que no Sul e no Centro-Oeste, a gente tem uma taxa maior para os idosos acima de 60 anos. Quando a gente vai, isso também no Nordeste, mas a diferença entre os idosos e os adultos é bem mais parecida, é bem mais próxima. Quando a gente vai para o Sudeste, a gente vê que o adulto, ele apresenta uma taxa maior de suicídio, e quando a gente vai para o Norte, a gente já vê que há um aumento entre os adolescentes, né, entre 15 e 19 anos.
Então, se a gente for olhar por aqui, a gente já tem que pensar em estratégias diferentes para cada região, né? O que é que eu vou fazer com os jovens? O que é que eu vou fazer com a população idosa? O que é que eu vou fazer com aquele adulto? Então, isso também me traz a informação de que eu preciso pensar em estratégias de cuidados que atinjam, que se aproximem mais de determinados grupos, né, em regiões específicas do Brasil. Pode passar. Aqui a gente vê também, né, eu não vou me aprofundar muito, porque nós vamos ter aí o Diogo que vai falar um pouco sobre a questão da pandemia, mas a gente vê que a depressão, o suicídio, ele aumentou, né, nos últimos anos, e, consequentemente, a gente sabe que grande influência disso foi a própria pandemia. A gente vê que a depressão, nesse estudo, entre 18 e 24 anos, aumentou, quando ele comparou a pré-pandemia com o primeiro trimestre de 2022, e a gente vê também nessa figura que o suicídio entre 15 e 29 anos também aumentou. A taxa de suicídio, né, por 100 mil habitantes, também aumentou de 2018 a 2019, apesar de que a gente ainda não tinha aí, nesse período de 2009, a pandemia para contribuir, né, com esse número, mas a gente vê que já vinha apresentando um aumento nessa taxa de suicídio. Pode passar. E aí, quando a gente pensa em suicídio, a gente pensa na idade, a gente pensa na região, a gente pensa no estado, né? Tudo isso vai fundamentando o que a gente pode propor, né? Enquanto pesquisa ou enquanto implementação de cuidado. E aí, alguns estudos também começaram a trabalhar com populações vulneráveis, né? E aí nós temos, eu trago aqui para vocês como populações mais vulneráveis para o suicídio, a população LGBTQIA+, os indígenas e os policiais, né? Eles são grupos que nos preocupam em relação à presença de transtornos mentais e ao risco de suicídio. Então, quando a gente avalia, quando esse estudo ele traz uma avaliação em relação à população LGBTQIA+, e ele identifica que quando ele compara com os demais, né, da população, os demais grupos, ele identifica que há uma maior ansiedade, há uma maior depressão e há um maior estresse pós-traumático nas pessoas que pertencem ao grupo LGBTQIA+. Quando eles avaliam o suicídio, eles dão destaque maior à questão dos indígenas em relação às outras etnias, e quando eles avaliam os policiais, eles identificam que também nessa classe profissional, entre 2020 e 2021, houve um aumento bem significante, que nos leva, né, também a ter alguma preocupação em relação a essa classe profissional, tendo em vista todas as situações estressantes, né, e de periculosidade, né, as dificuldades que essa classe, e a facilidade também de acesso à arma, por exemplo, que podem acabar contribuindo para o surgimento de um adoecimento e, consequentemente, um adoecimento mental e, consequentemente, uma tentativa de suicídio. Pode passar. E aí, esse boletim ele traz muito pouco sobre as características exatamente das lesões autoprovocadas. Ele fala muito mais da questão do suicídio propriamente dito. Mas as informações que ele traz, estão muito relacionadas com o perfil, que faz parte da epidemiologia, né? E aí a gente identifica que as notificações, o que eu identifiquei, e que a gente já sabe, é que essas notificações que são realizadas pelos profissionais da saúde, elas ainda apresentam muito subregistro, né? A gente sabe que também existe uma subnotificação, mas o subregistro é muito grande. Então, muitas das categorias que o boletim trouxe não são nem fiéis os dados, porque a quantidade de dados que não foram preenchidos, né, estão lá como indeterminados porque o profissional não respondeu, não me dá um resultado fiel para afirmar que aquela população, aquela pessoa, na verdade, né, ela é branca ou, sei lá. Por exemplo, um dos itens que é muito mais complicado, que as pessoas não preenchem, é em relação à preença ou não de transtorno mental na ficha.
Então, é um dos itens em que os profissionais não vêm preenchendo de forma adequada. Mas o que o boletim traz? Que a maioria são do sexo 2 feminino. minutos para complementar, por favor. 2 minutos. Obrigada. A maioria são do sexo feminino, né? Como a gente já sabe, as mulheres tentam mais, mas os homens são mais efetivos porque utilizam métodos mais letais, né? A gente vê que os brancos estão muito equiparados aos negros nas lesões autoprovocadas. A maior faixa etária a faixa etária mais presente é de 20 a 39 anos, predomina o ensino médio e a maioria tenta isso em sua própria residência, e quando se fala no método mais utilizado, a gente vê aí o envenenamento do objeto cortante. Vou passar. E aí eu finalizo, né, com uma reflexão de que, diante desse contexto epidemiológico que foi apresentado, a gente precisa pensar em estratégias de cuidado em saúde que se aproxime da realidade atual da população, dentro desse contexto que foi apresentado agora. Então, é isso que eu tinha para trazer para vocês, e obrigada. Muito obrigado, professora Verônica Medeiros Alves. Agora, professor Nardi, convidar nosso próximo palestrante. Também quero agradecer à professora Verônica Alves a bela apresentação. Obrigado, Verônica. E passar para a segunda apresentação, que é o professor José Diogo Souza, da Universidade de São Paulo, da USP de Ribeirão Preto. O professor José Diogo falará sobre suicídio durante a pandemia da Covid-19. O professor José Diogo, ele é médico pela USP de Ribeirão Preto, ele é doutorando atualmente do programa de pós-graduação em saúde mental da mesma universidade e atua no laboratório sob orientação do professor Dr. José Alexandre Cripa, com ênfase principalmente em ansiedade e alternativas medicamentosas para o tratamento da ansiedade. Quero agradecer o professor José Diogo ter aceito o convite e passo a palavra ao professor. Vocês me ouvem? Vocês me ouvem? Sim, perfeitamente. Ótimo. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente acadêmico Francisco Sampaio. Cumprimento a todos os presentes, os que nos acompanham de modo remoto. E cumprimento também em especial o acadêmico Antônio Nardi, pelo convite, que inicialmente havia sido feito pelo professor Cripa, e pela impossibilidade de estar presente aqui conosco, transferiu de modo gentil o convite a mim, né? Hoje, o tema que nós vamos falar aqui é suicídio durante a pandemia. Então, em meados de novembro e dezembro de 2019, começam a surgir os primeiros casos, de Covid, como todos bem sabem. Em fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde confirma o primeiro caso de Covid aqui no Brasil. E o que nós vemos é um aumento desses casos ao redor de todo o mundo e um aumento exponencial ao redor de todo o mundo. Assim, em março de 2020, a OMS declara a pandemia. Dessa forma, surge uma preocupação eminente quanto à saúde mental de todas as pessoas e grupos em especiais, como, por exemplo, os profissionais de saúde que atuaram na linha de frente, né, ao atendimento da Covid, por toda a transformação que essa pandemia poderia trazer para nós. Mas dessa forma, além da preocupação, vem uma incógnita de como que isso aconteceria. Então, baseado nisso, espera que só um minuto que pulou um slide aqui, só um minuto.
Perdão. Vocês conseguem ver ainda? Não, agora não. Não estamos mais vendo. Vemos você, mas não os slides. Agora sim? Está entrando, acho que sim. Tá. Nesse sentido, né? Vocês estão vendo? Não, ainda não. Sim. Sim, agora sim. Ótimo. Então, nesse sentido, os pesquisadores, né, especialistas na área, começam a pensar o que a pandemia poderia trazer para essa população. E alguns fatores de risco, né, começam a preocupar. Então, isolamento físico e eventualmente social, com isso, solidão, o estresse crônico provocado pela pandemia, o aumento eventual aí de transtornos mentais como depressão e ansiedade, aumento no consumo de álcool e uso de substâncias psicoativas, a dificuldade no acesso aos cuidados de saúde e eventuais aí dificuldades econômicas. Em contraponto, alguns fatores de proteção também começam a ser pensados, como união da comunidade, eventualmente apoio familiar em alguns contextos, aumento de resiliência e religiosidade. Sendo assim, né, nós precisamos pensar o que nós temos de dados de pandemias e epidemias prévias à Covid. Então, existem dados bem documentados de influenza no século XIX, XX e XXI, síndrome respiratória aguda grave em 2003 em Hong Kong e Taiwan, e do vírus Ebola. O que nós vemos que, embora possa haver um aumento na taxa de suicídio, né, nesses períodos, as mudanças nessas taxas podem não necessariamente ocorrer imediatamente à emergência da situação, e que o risco pode realmente ser reduzido no começo dessas emergências de saúde pública. Sendo assim, né, é criado um grupo internacional de colaboração em pesquisa para a prevenção do suicídio no contexto da pandemia. E, basicamente, o que eu vou apresentar para vocês hoje são de 2 estudos publicados por esses grupos, um em 2021 na Lancet e um recém-publicado há poucos dias também na eClinical Medicine, parte da Lancet, que traz dados globais. O que nós temos de evidências antes desse estudo? Cabe ressaltar aqui que quando surge a pandemia, nos primeiros meses, há um aumento aí nas mídias, né, de possíveis hipóteses de tsunami de suicídio, ondas de suicídio, pandemia de transtornos mentais e suicídio, o que não estavam, né, obviamente, sendo relatados com evidências robustas, né, de dados, e também esses termos não trazem ali uma soma para a discussão desse assunto. E aí, quando começa a surgir os primeiros estudos relacionados a suicídio na pandemia, essas evidências, né, elas vêm predominantemente de estudos que se baseavam em fontes de dados não oficiais ou não levavam em conta tendências pré-existentes. Esse último estudo de 2022, que eu vou falar para vocês a seguir, antes deles publicarem esse estudo, eles fizeram uma revisão em base de dados, né, contemplando o começo de 2019 até começo de 2022, e encontraram 86 estudos investigando tendência de suicídio relacionado à pandemia em 32 países. E a conclusão era que nenhuma mudança e, às vezes, declínio nas frequências de taxa de suicídio na maioria dos países. Cabe ressaltar aqui que houve aumento, né, em países como Hungria, Índia, Japão, Nepal, Espanha e Porto Rico. E os dados que eles tinham até então, né, não havia evidência consistente de diferenças entre grupos específicos e sexo ou idade. Agora, a gente vai começar a falar propriamente desse estudo, né? E nesse estudo, o que eles vão tratar é dos primeiros 15 meses da pandemia. Eles conseguiram incluir 33 países de fontes oficiais, sendo esses 33, 24 países de alta renda, 6 países de renda média alta e 3 de renda média baixa. 25 com dados de todo o país, 12 com dados de áreas dentro dos países e 4 com dados de ambas as situações. Nos 15 primeiros meses, os dados que eles conseguiram coletar foram de 852.150 suicídios.
esse é o mapa dos países que entraram nesse levantamento e das áreas em questão. Eles dividiram entre período pandemia e período pré-pandemia. O corte aqui foi abril de 2020, porque foi o primeiro mês cheio após a pandemia ter aparecido, que foi meados de março de 2020. No período pré-pandemia, eles colocam aqui, né, pelo menos início de 2019, janeiro, ou seja, até início de 2016, janeiro também. E de análise primária, eles fazem primeiro a análise dos 9 primeiros meses da pandemia, e como análise secundária, eles vão avaliar os 15 primeiros meses da pandemia. Eles montam esse gráfico bem visual, obviamente, porque são dados, né, muito complexos aqui para trazer, mas essa tabela ela é bem visual e ajuda a gente a entender. Então, aqui, né, primeiramente, é organizado por países e são colocados os 9 primeiros meses da pandemia. O que aparece aqui, né? O que significa essas colorações? Então, do ponto de vista de força de evidência, o esperado, né? Ou seja, aqui é a razão de taxa de suicídio observado versus esperado, né? Então, se houvesse um aumento, uma tendência a aumentar, ficaria a coloração para vermelho, e se tivesse uma tendência ou diminuição de fato, a coloração para verde. Então, do ponto de vista estatístico, né, o verde mais escuro seria a maior evidência de diminuição, e o vermelho mais escuro aqui seria a maior evidência de aumento. O que nós observamos aqui é que eles fazem, né, a diferenciação, obviamente, de números totais de suicídio, e por extrato eles fazem a diferenciação entre sexo, idade e sexo por idade. Então, né, obviamente, pelo tempo não dá para a gente avaliar todos, mas quando vemos aqui número total de suicídio, nós vemos que na tabela há um número mais prevalente de verde do que vermelho. Aqui no Brasil, né, nós temos representação aí do professor Bertolotti, lá da Unesp Botucatu, que entrou, né, nesse grupo, e nós vemos também aqui uma tendência à diminuição, ou seja, aqui se mostra ou diminuição ou tendência de desaceleração, tá? E no Brasil nós vemos isso tanto do ponto de vista de números totais, quanto por sexo, por idade, né, e sexo por idade. Apenas aqui em mulheres acima de 60 anos que nós vemos um aumento. Aqui na análise secundária, para os 15 meses, entraram 11 países, e também de números totais de suicídio, nós vemos uma prevalência maior de diminuição do esperado no número de suicídios comparado com o que havia previamente. Essa tabela aqui é de áreas em países. Também na análise primária dos 9 meses, são 34 áreas. Quando observamos aqui números totais, também vemos uma maior parte aqui de verde do que em vermelho, e cabe ressaltar que algumas áreas específicas, principalmente pensando naqueles países de renda média baixa, aparecem aqui. Então, por exemplo, Irã e Índia, tanto aqui quanto aqui, ó, Uttar Pradesh e Nova Delhi, tanto do ponto de vista de números totais e, eventualmente, por estratos. Essa tabela aqui mostra também áreas em países, só que na análise secundária entre 10 e 15 meses. A mesma coisa, embora nós vemos aqui mais figuras vermelhas, ainda há uma predominância de figuras verdes, ou seja, mostrando aí uma tendência à diminuição ou, eventualmente, uma diminuição do que era esperado de mortes por suicídio nesses países e áreas. O que traz de resultado, né, é que apenas alguns países ou áreas dentro desses países mostraram, de fato, padrões consistentes de suicídios totais e por estratos. Aqui nós podemos colocar o Japão e Nova Delhi, que tiveram números de suicídios acima do esperado em maioria das análises, e Brasil e Inglaterra, que tiveram números de suicídios abaixo do esperado em todas ou quase todas as análises. O cenário mais comum, né, de caso de suicídio do previsto foi por estratos, ou seja, o cenário mais comum de suicídios esperados aí, né, foi por estratos e não de números totais.
E dados disponíveis, né, de mais de uma área dentro de um país tiveram padrões frequentemente diferentes. Não houve evidência, né, de números de suicídio acima do esperado na maioria dos países, mas comumente havia uma evidência de números abaixo do esperado. Claro, né, nós temos que ver isso com cautela, porque isso, obviamente, não significa que o suicídio nesse momento ele seja menos preocupante. Claro que as famílias, né, e as comunidades que perderam indivíduos por suicídio tiveram repercussões importantes nesse aspecto. E um outro ponto importante é que a pandemia ainda está causando níveis de estresse e ainda pode haver repercussões futuras quanto à questão de transtornos mentais e suicídio no futuro. Certos grupos se destacaram como potencialmente preocupantes, mas não foram consistentes entre países e áreas dentro de países. Por exemplo, quando nós avaliamos entre países, mais casos de número acima do esperado de suicídio para mulheres do que homens foram reportados, mas quando nós analisamos, né, áreas dentro de países, ocorreu uma maior incidência na taxa entre homens do que em mulheres. Interpretação dos dados, né? Então, assim, primeira coisa, houve um desacordo com o aumento documentado de transtornos mentais autorrelatados ou eventualmente diagnosticados relacionados à pandemia, o que, assim, podemos justificar, ou pelo menos pensar em várias hipóteses. Uma delas é que transtorno mental e suicídio não tem uma relação puramente simples. Uma outra coisa que a gente pode pensar também, que pode haver um aumento, né, do tempo de repercussão do suicídio comparado com transtornos mentais relacionados aí a crises emergentes do ponto de vista de saúde pública. Em contrapartida, é importante a gente falar também que respostas ao aumento de transtornos mentais em comunidades e países, obviamente, tiveram um aumento aí da resposta do Estado, né, maior repercussão quanto a financiamento, e que, eventualmente, essas medidas possam ter implicado nessa redução ou desaceleração do número de suicídios. Uma outra coisa também que pode se justificar é que, na pandemia, nunca foi se falado tanto antes de saúde mental. E nesse sentido, a informação vinda de modo adequado pode sim ter tido uma repercussão positiva nesses números na população em geral. Diferenças entre países e entre áreas dentro de países, ou seja, cada país tem a sua particularidade, e dentro desses países também tem suas particularidades. A extensão em que a pandemia está afetando os suicídios em países de baixa e média renda merece uma maior exploração. Por quê? Esses países, obviamente, o mundo todo foi afetado de forma rigorosa com a pandemia, mas esses países sofrem eventualmente mais do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista de saúde mental e, claro, do ponto de vista econômico. Dessa forma, né, a partir do momento que a gente, na análise desses dados, nós temos apenas 3 países com renda média baixa como interpretação dos dados, é necessário que investiguemos mais condições relacionadas a transtorno mental e suicídio nesses países. Certos grupos tiveram números de suicídios acima do esperado em alguns países e área dentro de países, né, como, por exemplo, Japão, houve um aumento do número de suicídio entre mulheres comparados aos homens, mas cabe aqui também relatar que a análise descritiva desse trabalho foi baseada apenas em sexo e idade. Então, a importância de nós pensarmos, eventualmente, em outros gêneros, em renda, em grupos étnicos raciais. E a qualidade dos dados podem ter variado entre país e área dentro dos países, como, por exemplo, né, a subnotificação, morte indeterminada, o que eventualmente possa ser um fator aí limitador dessa apresentação. Prevenção de suicídio durante a pandemia. Então, qualquer movimento ascendente nos números de suicídio é preocupante. A atenção à medida que a pandemia e suas consequências econômicas e de saúde mental continuam a evoluir é necessária, porque sim, pode ainda continuar tendo repercussão. Esses dados, eles não são fixos. E é importante a gente ter a clareza nesse sentido, porque essa tendência não significa que isso daqui para frente vai ser melhor.
mas sim ficarmos mais atentos nesse aspecto. Dessa forma, o monitoramento contínuo dos suicídios durante a pandemia é fundamental. E os esforços internacionais, né, complementados aí por esforços locais, considerando o contexto, a questão de gênero, questões étnico-raciais, é de extrema importância para detalhar a descrição desses dados. Sendo assim, é necessário manter e fortalecer as atividades de prevenção ao suicídio, porque o que nós sabemos é que grande parte dos suicídios são preveníveis. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Esse aí é o nosso campo de Ribeirão Preto. Esse é meu e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida, eu fico à disposição. E aqui está o link dos dois trabalhos que eu apresentei para vocês, né? Esse aqui é o mais recente, desses poucos dias atrás, e esse daqui é o do ano passado. Obrigado. Muito obrigado, Dr. José Diogo Souza, pela excelente apresentação, com dados bastante objetivos e de lavra própria. Agora vamos começar a discussão. O professor acadêmico Nard pode comandar esses 10 minutos finais. Excelentíssimo senhor presidente, acadêmico Francisco Sampaio, senhores e senhoras acadêmicas, senhores e senhores convidados, foi um prazer escutar as aulas da professora Verônica Alves e do professor José Diogo. Quanto à professora Verônica Alves, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais em relação à qualidade dos dados do DataSUS, porque isso do Rio Grande do Sul, e nós temos aqui até um gaúcho na plateia, o professor Flávio Kapizinski, o Rio Grande do Sul ter uma taxa de suicídio 4 vezes maior do que o Rio de Janeiro é preocupante, né? A senhora mencionou rapidamente a questão dos dados, principalmente em relação a Alagoas. Então, eu queria ouvir a experiência da senhora em relação a Alagoas, já que Vossa Senhoria tem tantos trabalhos publicados sobre o suicídio em Alagoas. Em particular, na questão dos policiais também, que Vossa Senhoria demonstrou um aumento dos policiais, um risco maior do que na população geral, e seria algo importante para a plateia. Quanto ao professor José Diogo, eu gostaria que Vossa Senhoria falasse um pouco em relação à pandemia e o abuso de álcool e outras drogas, mas do álcool em particular. Vossa Senhoria mencionou, mas talvez pudesse estender um pouco, porque nós observamos no Instituto de Psiquiatria da UFRJ o maior número de internações nesse período da pandemia devido ao abuso de álcool, principalmente associado à depressão, que é muito comum. Em relação aos extratos nos 2 trabalhos que Vossa Senhoria apresentou, a relação entre suicídio e doença mental, porque, pelos dados apresentados, no Brasil como um todo, não houve um aumento do número de suicídios durante a pandemia, mas em alguns extratos isso parece ter ocorrido. Por exemplo, em algumas regiões, como no Nordeste e no Sudeste, no Brasil todo, não, mas essas 2 regiões ocorreu um aumento do número de suicídios. E eu gostaria de saber se no extrato da doença mental teve também um aumento do número de suicídios, quer dizer, pessoas que já tinham doença mental antes da pandemia, se o número de suicídios foi maior. Mas quero parabenizar a ambos pela excelente apresentação e agradecer por terem aceito o convite. Muito obrigado. Obrigado, acadêmico Nard. Algum acadêmico aqui presente na plateia quer fazer uso da palavra? Presidente Novelino.
Com a palavra, por favor. Excelentíssimo senhor presidente Francisco Sampaio, queridíssimo acadêmico Nagy, que organizou este belo simpósio, senhora acadêmica, senhores acadêmicos, senhoras e senhores convidados. Eu queria perguntar à professora Verônica de Medeiros Alves, que fez uma bela apresentação, qual foi o motivo do maior índice de suicídio no ensino médio. Muito obrigado, senhor presidente. Professora Verônica, com a palavra. Boa tarde, boas-vindas de novo a todas que estão aqui presentes. Eu vou responder primeiro os questionamentos do professor Egídio e, em seguida, eu respondo os questionamentos o questionamento em relação ao ensino médio, ok? Em relação aos dados do DataSUS, a gente sempre tem um atraso muito grande em relação à alimentação do sistema. Então, a gente nunca tem, por exemplo, se eu quisesse pegar um dado de 2022, ainda não estava disponível para que eu fizesse um levantamento, porque a gente sempre tem um atraso na alimentação do DataSUS. Além disso, é sabido, né, de todo mundo que nós temos ainda uma subnotificação muito grande. Isso tanto em relação às lesões autoprovocadas, como também nós temos, pelo menos eu vou falar do que eu vejo no meu estado, né, que não é algo assim escancarado, mas é algo que quando você vai começando a trabalhar com esse tema, você vai descobrindo coisas, né? Mas a gente identifica que o suicídio é um tabu, né? Todo mundo sabe disso, e que muitas famílias acabam muitas vezes conseguindo manipular esse resultado, né? Do boletim não, da ficha de óbito, do boletim, esqueci o nome que fala agora, do registro de óbito, e não sai, né, esse registro com a causa da morte por suicídio, e sai por parada cardíaca, sai por qualquer outra questão, mas não liga à questão do suicídio e, consequentemente, isso acaba fazendo com que a gente apresente um menor número de casos de mortalidade por suicídio. Então, eu não posso afirmar, mas a gente sabe que existem situações desse tipo. Além disso, Alagoas é um estado do Nordeste que enfrenta uma situação política e econômica que não é tão favorável, né? E os profissionais de saúde que trabalham, né, nos serviços públicos ou privados, eles também, até no Brasil, de forma geral, mas eu vou falar do meu estado, vivem situações de sobrecarga e isso acaba dificultando também, não sei se é sobrecarga ou a forma, né, de manejar os instrumentos acabam não sendo preenchidos adequadamente, gerando registros com preenchimento inadequado, com informações que não são completas, né? E que isso também acaba dificultando na geração, né, de informações que alimentam esses sistemas do DataSUS. Então, eu acredito que isso pode ser as influências que faz a gente apresentar números menores. Em relação aos policiais, eu tentei até aqui no estado fazer um trabalho com policiais, mas a gente tem uma dificuldade, eu encontrei particularmente uma dificuldade muito grande de aproximação, porque é um regime muito fechado, muito rígido, né? As pessoas não querem se expor quando é para falar sobre algo de saúde mental, a carga horária deles é muito fechada, então você não consegue um espaço para lidar com esses profissionais para participarem de alguma atividade, ou de entrevistas, ou de intervenções. Então, eu acabei recuando um pouco em relação a isso, não perdi ainda o interesse,
mas a gente vê aqui que há uma sobrecarga muito grande, a formação dos policiais aqui, né, eu já tive uma proximidade também em relação a isso, é adoecedora também. Breve, porque nós temos mais discussões e faltam 5 minutos. Por favor, conclua. Ok. Então, acho que isso acaba contribuindo também para esse adoecimento. Em relação ao suicídio no ensino médio, quando eu falei do ensino médio, não foi em relação ao suicídio, foi em relação às lesões autoprovocadas. Então, de acordo com as notificações de lesões autoprovocadas, os estudantes, a maioria das pessoas, tinham como escolaridade o ensino médio. Muito obrigado, professor. Obrigado, professora Verônica. Eu queria fazer uma pergunta ao acadêmico Nardi. Se tem uma ideia e se isso tem ligação à causa do suicídio, né? E qual é o índice de reincidência de tentativa de suicídio? Se é bastante grande ou se isso pode ter uma tendência a desaparecer, se for algo momentâneo, ou se isso é uma coisa já intrínseca. Antigamente a gente ouvia falar que tinha famílias de suicidas, né? Suicidou o avô, o pai, o tio. Excelentíssimo presidente, essa pergunta é muito bem-vinda porque ela traz uma possibilidade de nós desmistificarmos algumas questões em relação ao suicídio. O suicídio, ele é frequentemente ligado à doença mental. Eu não posso afirmar que é 100%, porque sempre vai aparecer um estudo que tem um caso, mas é muito raro o suicídio não ser ligado à doença mental. E o fator genético hereditário é muito forte nos transtornos mentais. Então, existem famílias onde a ocorrência de suicídio é muito grande. Eu mencionaria, porque é público, a família do ex-presidente Getúlio Vargas, que se suicidou durante o governo, que é algo raríssimo, né, na história mundial, um presidente se suicidar durante o governo. E entre essas falhas da história, liga-se muito à pressão política. Mas Getúlio Vargas, como todo político, era habituado à pressão política e não se suicidou por pressão política. Ele se suicidou porque ele estava sofrendo de depressão. E vários outros parentes de primeiro grau do ex-presidente sofrem de depressão, e tem história de outros parentes de primeiro grau que suicidaram. E também é importante mencionar que é comum a pessoa tentar suicídio mais de uma vez. É raro a pessoa se matar na primeira vez. Em geral, quando morre na primeira vez, é porque a tentativa foi com arma de fogo. A arma de fogo não dá uma segunda chance. Mas há uma ideia popular que quando a pessoa tenta suicídio muitas vezes, ela quer aparecer, quer manipular ou quer fazer algo para conseguir a atenção de outros. Isso não é verdade. Quanto mais vezes uma pessoa tenta suicídio, maior a chance dela acertar na próxima vez. Após 5 tentativas, a chance da pessoa morrer é estatisticamente maior. Então, é uma preocupação porque a família, as pessoas em torno daquela pessoa começam a diminuir a vigilância e o risco ainda fica maior. Obrigado. Obrigado. Excelente seu resumo. Essa coisa de tentar suicídio para chamar atenção, né? Esse é um perigo, né? Porque a pessoa fala, não, vai, se mata mesmo. Já vi gente falar isso. Então, tá bom. Muito obrigado, acadêmico Nardi. Obrigado aos palestrantes. Nós estamos exatamente no momento de acabar a primeira parte desse simpósio. Vamos dar agora nosso intervalo para o chá acadêmico, para quem estiver presente. E convido a todos a retornarem às 18 horas para a segunda parte desse excelente simpósio. Obrigado a todos.